de aflição e fraqueza, não é por acaso que elas estão juntas, porque quanto mais tempo nós ficamos aflitos. Oi? Estão ligados comigo aqui, irmãos? Senti vocês meio dispersos agora. Vem comigo, em nome de Jesus. Então, quanto mais tempo nós ficamos aflitos com alguma coisa, mais fracos nós vamos nos sentindo. A aflição, ela esgota as nossas energias. Então, não é por acaso que Daniel diz que ele estava aflito e em fraqueza. Mas nesse versículo 19, nós vemos Daniel passando por um processo. E ao fim deste processo, ele confessa: então eu me senti bem mais forte e o Senhor me deu novas forças. É sobre esse processo de termos novas forças que eu quero compartilhar. Domingo passado, vamos só repassar muito rapidamente. Domingo passado, nós falamos sobre isso, sobre o cansaço, né? O cansaço que se trata de uma fadiga, de um esgotamento, tanto mental quanto emocional. Falamos sobre as causas, né, desse cansaço. Pode vir após uma luta, após experiências intensas, após muito tempo de espera, após perdas, após frustrações com os outros, frustrações com nós mesmos, né? E falamos sobre o estrago do cansaço, as perdas espirituais que nós passamos, a nossa suscetibilidade ao caos. Então, quando nós estamos cansados, as nossas mãos estão automaticamente frouxas, né? Esse foi um versículo que nós mencionamos na aula, no domingo passado, na pregação, domingo passado, né? De Davi estar cansado e com as mãos frouxas. Então, nós falamos sobre o quanto esse nosso estado de espírito, de cansaço, pode fazer com que nós percamos energia de segurar o que é nosso. Então, todas as pessoas que estão dizendo: eu estou cansado da minha vida, estou cansado do meu emprego, estou cansado da minha família, eu estou cansado disso ou daquilo outro. Quando nós estamos nessa percepção de cansaço, nós estamos então possivelmente com as mãos frouxas e, consequentemente, somos tendenciosos a perder aquilo que é de Deus para nós, entende? Perdemos aquilo que é de Deus para nós, né? Bem, e aí falamos também sobre o cansaço como um gerador, né? Aquele que ocasiona, aquele que gera perdas de oportunidades também. Citamos alguns fatores sobre isso, não dá tempo de nós recapitularmos tudo. Agora, hoje, eu quero compartilhar o processo. Qual foi o processo que Daniel viveu para renovar as suas forças? Então, nós chegamos a mencionar no domingo passado que este processo foi construído por 4 conceitos e 2 ações. Quantos conceitos? 4 conceitos e 2 ações. O texto diz: é Gabriel falando com Daniel. E o texto diz: ele disse. Quem disse? Gabriel, mas como um mensageiro de Deus. Deus o ama. Portanto, não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você, anime-se e tenha coragem. E aí a consequência disso, ou na sequência do texto, é que nós encontramos a consequência deste processo. Porque Daniel confessa: eu estou me sentindo bem mais forte. Eu consigo, as minhas mãos já não estão tão frouxas mais. Amém, irmãos? Irmãos, como eu tenho orado por este processo, na minha vida, na sua vida, na igreja, as minhas mãos já não estão mais frouxas. Eu estou me sentindo bem mais forte. É a confissão do Daniel. Eu estou me sentindo bem mais forte. O Senhor pode continuar falando. Fala, pois o Senhor me deu novas forças. Eu estou muito melhor. Eu estou pronto para outra, né? Então, que processo foi esse? Um processo construído por 4 conceitos e 2 ações. O conceito da voz, né, quando Gabriel diz, ele disse, o que está acontecendo aqui é que a voz de Deus está chegando até Daniel. Nós vamos falar sobre isso. O conceito do amor, porque Gabriel, muito significativamente, fala para o Daniel: Deus ama você. Gabriel podia ter simplesmente entregado uma mensagem direta, sem falar da perspectiva divina a respeito do Daniel. Então, Gabriel poderia ter simplesmente chegado com a mensagem. Mas antes da mensagem propriamente dita, ou essa parte pode até fazer parte da mensagem, né? De qualquer forma, o Gabriel entendeu que era importante para o Daniel saber
que ele era muitíssimo amado. Então, eu sempre fico visualizando essa história, sempre me encantou, porque era um anjo que estava falando sobre o amor de Deus para com ele. Então, o nosso amor para com a pessoa, para com alguém, tende a se espalhar, é ou não é? Geralmente, no meio da adolescência, e talvez até no meio da juventude, né? Nós ficamos sabendo que o outro ou que a outra gosta da gente por alguém. É ou não é? Fulano me contou que gosta de você. Foi mais ou menos assim, os casados aí. Quem foi que falou que o seu cônjuge gostava de você? Você chegou logo e disse assim, te amo. Ou alguém contou? Alguém contou? Alguém contou lá, a Luana e o Iris, né? Tá gostando de você. Porque quando você ama, isso espalha. Então todo mundo no céu sabia que Daniel era o pituquinho do Senhor. Todo mundo no céu sabia do agrado que Deus tinha para com Daniel. Então, esse conceito de amor é importante. Eu vou trabalhar com vocês hoje. Então, o conceito da voz, o conceito do amor, depois o conceito do medo, quando Gabriel diz, não fique com medo. E depois o conceito da paz. 4 conceitos importantes: voz, medo, amor e paz. Depois a gente fala das 2 ações. Deixa eu chegar nisso aqui com você, olha só. A ideia do conceito, irmãos, é muito importante, porque esses conceitos... Tá falhando aqui. Porque esses conceitos, irmãos, os conceitos que nós temos, são como o afiar do machado. Quando nós não temos os conceitos corretos, sabe o que é machado? Machado? Acha. Então, quando nós não estamos com a nossa ferramenta afiada, quem aqui já cortou uma madeira com um machado? Ou com um facão? Não, vou simplificar. Quem já cortou uma carne com a faca lá de casa? Ou quer dizer, com a faca sem ser afiada? Quem já cortou uma carne com a faca assim? Você trabalha muito mais. Então, se nós não mudarmos os nossos conceitos, nós teremos muito mais trabalho e menos resultados. E se aumenta o trabalho, aumenta o cansaço, irmão, sim ou não? É lógico que sim. Por isso, na renovação de Daniel, o mais importante que vemos é a mudança dos seus conceitos. Se você está numa fase de muito cansaço, de cansaço permanente, se você sente as suas mãos se afrouxarem, se você não consegue segurar o seu filho na barca, para quem estava domingo passado lá, sabe o que eu estou falando. Se você não consegue segurar o seu filho que está afogando, eu falei sobre isso domingo passado. Se você está com as mãos frouxas, é porque você está em um cansaço permanente. Então, nesse cansaço permanente, a prioridade número 1 é mudar os nossos conceitos. E o livro de Eclesiastes, também escrito por Salomão, diz assim: se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente mudar os conceitos. Ou seja, é mais inteligente planejar antes de agir. É mais inteligente isso. Então, mudar os conceitos é como afiar o machado. Amém, gente? Enquanto você estiver cortando 1 quilo de carne, eu vou cortar 50 com a minha carne afiada. Porque os conceitos foram mudados. A Bíblia também diz sobre a importância de afiar ou de melhorar esses conceitos em Provérbios 19, 27. Que diz, se você para de aprender, você esquece o que você sabe. Então, pastor, tá bom, eu já sei sobre essas coisas. Espere um pouquinho, quando é que você aprendeu? Qual foi a última vez, a gente tem falado muito sobre isso, qual foi a última vez que você leu um livro completo? Não vale as primeiras páginas, não vale. Se tem muito tempo que você não está fazendo um curso, ou que você não está lendo um livro, ou que você não está aprendendo de alguma forma, então o seu machado deve estar muito sem corte, muito sem corte. Aprender conceitos é como afiar ferramenta, vai aliviar o seu cansaço. Então, quais são os conceitos que nós encontramos aqui? Primeiro, esse conceito da voz. Esse conceito da voz. O conceito da voz
é o que nos dá sentido na vida. Eu preciso te explicar isso. Em poucas palavras, claro, por causa do nosso tempo. Então, a voz de Deus, esse conceito de voz, é aquilo que vai te dar sentido na vida. Perder o sentido da vida é entrar num tempo de cansaço, ok? Estão comigo? Quando você tem razão para viver, quando você sabe o sentido da sua vida, você tem motivação para isso. Quando você perde esse sentido, você perde a sua motivação de viver. Esse conceito de voz fala do homem se encontrar com a voz do seu Criador. Esse texto de Gênesis diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. É muito importante isso, irmãos. Tem uma versão que diz que ouviram os passos do Senhor. Em outras versões diz que o que eles ouviram foi a voz. Para mim, não é a mesma. Passo e voz aponta para a direção. Todo mundo que está dando um passo para uma direção. A voz de Deus para nós também aponta para a direção, é ou não é? Todas as vezes que Deus fala com o homem, Ele enche o homem de propósito. Todas as vezes. Acho linda a história de Abraão, cansado de esperar por um filho. Anos já tinham se passado e Abraão está cansado. Quando ele fala do Ebenezer, né? Não tenho nenhum filho a não ser o Damasceno Ebenezer, não é? Eliezer, perdão. A não ser o Damasceno Eliezer, né? Aí, o que Deus faz com ele? Dá um filho na hora? Tá bom, Abraão, cansou, entendi, toma, é assim? Não, ele chama Abraão para fora. E ele faz o que de novo? Promete. Só voz. Então, as promessas, irmãos, são suficientes? Sim, para quem crê. Porque ele deixou o povo de Israel ser humilhado no deserto, passar fome. Para quê? Para ensinar para aquele povo que nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que procede da sua boca, da sua voz. Então, irmãos, esse conceito de voz é um principal dos conceitos aqui. Nos conectar com aquilo que Deus está falando, ou com aquilo que Deus tem para nos dizer, é o principal conceito de renovo que nós podemos passar. Estão entendendo? Nenhum homem cansado, por mais cansado que ele esteja, continuará assim após ter um encontro verdadeiro com a voz de Deus. Deixa eu explicar algumas coisas sobre isso. Esse filósofo aqui, esse Kierkegaard, ele diz algo interessante que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim que a existência humana ela é absurda e sem sentido. O que conduz o homem à angústia e ao desespero. Ou seja, falta de sentido, desespero. Não é? Falta de sentido, angústia. Ele defende uma ideia de que por causa dessa angústia e desse desespero que a nossa existência sem sentido nos causa, o homem assume 3 posturas. Estou sendo muito simplista aqui, porque a gente precisa caminhar. Mas guarda isso e pesquisa depois. Primeiro, o homem pode assumir uma postura de distração. Eu estou parafraseando o que ele diz para ficar mais fácil de entender. É quando a pessoa distrai com as coisas do mundo para não pensar no absurdo da vida. Então, pessoas, por não entenderem o sentido da vida, podem, nesta busca por anular a sua angústia e o seu desespero, por não conhecer o sentido da vida, as pessoas podem cair no erro da distração. Então, elas se envolvem com as coisas do mundo. Isso aqui não é nem Bíblia, viu, irmãos? Essa palavra aqui são palavras do filósofo. E elas se envolvem com o trabalho, elas se envolvem com a beleza, elas se envolvem com a vaidade, com o dinheiro. Elas se envolvem, porque pensam encontrar nisso sentido na sua vida e pensam que com isso elas podem renovar as forças. A segunda possibilidade que nós assumimos diante disso é de resignação. Essa palavra não é de toda ruim. Resignação, dependendo do contexto, é importante, é interessante. É a capacidade que eu tenho de ser paciente com aquilo que não se pode mudar.
então eu continuo, eu me submeto a isso, não dá para mudar, então eu posso ter uma resignação positiva. Só que diante da vida, essa resignação, na minha ótica, é altamente negativa. Você não faz nada, ou seja, diante do caos, você não protesta. Então você não salga, você não transforma, você não muda. Diante da corrupção, você não muda. Eu vinha contando aqui para os meus vizinhos e amigos que a Rubisléia morava numa cidade chamada Campinápolis. 60 quilômetros de chão na época, né? De Nova Chavantina até Campinápolis são 60 quilômetros. E por anos e anos eu ia para Campinápolis, levando a minha esposa para visitar aquela linda, maravilhosa cidade. Desta manequim, menor que o Recanto do Bosque. Né? Ninguém passa por Campinápolis, não tem como passar, porque lá é o fim do mundo. Não, brincadeira. Você só vai para Campinápolis, você não passa, mas é sério. Você não passa por Campinápolis, você vai para Campinápolis. Depois de lá tem que voltar, essa é sério. Então, mas por anos nós fomos lá em estrada de terra. Por quê, irmãos? Aí asfaltou, tem pouco tempo que asfaltaram lá. Mas por que demorou tanto a asfaltar? Aquela estrada já tinha sido asfaltada no papel 3 vezes. Onde foi o dinheiro? Para onde foi? As verbas já tinham sido liberadas 3 vezes para asfaltar aquela corrupção, não é? Diante disso, eu não posso viver resignado. Não posso ter um estilo de vida de resignação, entende isso? Mas é uma opção. As pessoas fazem isso com igreja, com célula, com missão, com tudo. Porque elas optam por não sofrer com o caos. E a terceira opção é religião ou conexão espiritual. Então, o que isso tem a ver com o conceito da voz, irmãos? O que isso tem a ver? Significa que quando eu entendo que um homem, sem ouvir a voz de Deus, nunca encontrará o sentido para a vida e automaticamente nunca renovará as suas forças. Então, se sente cansado, cansaço permanente, qual é o primeiro conceito que você tem que ter? Eu preciso me encontrar com a voz de Deus. Oi, amém? Amém. Pergunta, como encontrar com esse negócio, gente? Uma voz que era tão... Eu acho que eu vou passar uns 15 minutinhos hoje do meu horário, mas eu preciso completar esse negócio aqui. E preciso falar o que eu preciso falar. Né? Eu tenho que falar o que eu preciso falar. Quando Deus criou Adão, essa voz era diária. Na viração do dia. Todos os dias. Porque Deus sabia que a sua voz dava sentido, dava direção para o Adão. Era a voz de Deus que dava sentido e que dava direção. Mais importante do que o pão é a voz de Deus. Eu me lembro de um discípulo que eu tive, passar por um tempo de muita provação. E um dia ele me disse com muita raiva de Deus. Ele disse: pastor, não dá. Eu preciso de resultados. Eu não consigo viver só de promessas. Quem que vive só de promessa? Esse Deus só promete. Ele estava com muita revolta. Passaram alguns dias, ele voltou aqui na minha sala em pranto. E ele disse: eu quero pedir perdão, porque Deus me ensinou que nem só de pão o homem vive, mas que da palavra dele também há sustento para a vida. Então eu retiro o que eu disse. Entende isso? Ele teve uma experiência com a voz de Deus. Está comigo, irmãos? Esses dias a Sara passou por um tempo de angústia. Ela precisava ter uma experiência com a voz de Deus. Agora, como encontrar essa voz? Tem um livro chamado O Poder do Profético. Cristiano? Está aqui? Está lá fora. Pegar o Cristiano. Mas tem um livro chamado O Poder do Profético. Compre ele, irmãos. Uma experiência linda sobre como se relacionar com a voz de Deus. Mas eu quero te dar uma dica. Ninguém pode se encontrar com essa voz se não viver o princípio ou se não viver a prática da solitude, que é diferente da solidão, que trata de você estar só em uma experiência de reflexão e de espiritualidade. Você pode ouvir a voz de Deus em qualquer momento. Ele pode falar no seu coração de várias formas.
Há uns anos atrás eu falei sobre as 10 maneiras mais evidentes da voz de Deus aqui. Depois eu prego isso de novo. Não sei se está no YouTube. Mas eu vou retomar aqui. Deus pode falar com você de várias maneiras. Enquanto você dirige, enquanto você brinca, enquanto você joga bola. Mas ninguém desenvolve uma cultura de audição espiritual se não estiver a sós com oração, leitura, adoração e meditação. Não tem como. Quer renovar forças? Conceito da voz. Você precisa tirar um tempo para ouvir. Jesus, que era Jesus, depois de toda a muvuca, ele costumava dizer, né? Pelo menos nós vemos esses relatos na Bíblia, nos evangelhos, não é? Podem ir, eu vou subir um pouco para orar. Outros relatos. E tendo orado Jesus durante toda a noite, veio escolher os seus discípulos. O que ele estava fazendo, irmãos? Tempo a sós. Amém? Olha para o teu irmão, diga para ele, tempo a sós. Diga de novo, tempo a sós. Não dá para se conectar com essa voz se não tiver tempo a sós. Conceito da voz, ok, gente? Ok? Sem voz, sem energia, sem vida. Beleza, gente? Sem voz é igual perder um sinal do celular, não tem como. Celular descarregado, eu tenho que conectar na tomada. Você precisa da voz. Conceito da voz. Segundo conceito de amor. Deixe-me fazer uma pergunta para você aqui. Qual é a pessoa? Isso não responda, porque pode dar briga nos casais. Mas pense. Qual é a pessoa que te faz sentir mais amado hoje em dia? Quem é a pessoa que mais te ama hoje em dia? Pense na pessoa. Qual é a pessoa que mais te ama? Sabe o que eu descobri meditando? Talvez não descobri, mas sabe o que eu estou desconfiado? É que nossas experiências em ser amado são menores e mais escassas do que imaginamos. Pense comigo depois fala para mim o que você concluiu. Vou repetir. Nós amamos. Deus sabe quanto eu amo meus filhos, minha esposa, minha família. Deus sabe que nós amamos. Mas o quanto eles se sentem amados por mim, esta é a experiência que às vezes é escassa. E quanto mais velho nós vamos ficando, parece que mais difícil é. Porque nós nos assumimos como responsáveis de tantas coisas e não assumimos esse amor. Essa semana eu fui passear com a minha esposa em um momento de amor. Comemos um sanduíche bom, né? Muito bom. Sanduíche numa lanchonete. Comemos um sanduíche bom, estava passeando, chega. E eu perguntei para ela, amor, você me ama? Aquela pergunta, né? De Jesus com Pedro. Não é de homem inseguro, não. É de Jesus com Pedro. Lá, na pesca e tal. E ela disse, claro. Eu falei, qual que é a evidência? E ela foi falando, não, eu gosto da sua companhia, eu gosto de estar com você, você me faz sentir bem. Eu falei, é isso aí. Porque onde eu quero chegar é nisso. Quando você está com alguém que te ama, como você se sente? Depois eu volto nesse tópico aí, mas eu quero colocar esse aqui, ó. Ah lá. Como você se sente? Energizado ou enfraquecido? Responda. Energizado. Não é? Quando você começou a namorar, quando você descobriu que ela gostava de você, como você gostava dela, como é que foi? Como é que foi essa história? Ah, como eu queria ter tempo para você contar pra gente. Mas quando eu contei para a Rubisleia, porque a Rubisleia era muito... Mano, pensa numa menina de 18 ou 19 anos, assim, não sei. Mas eu só sei que ela era muito comunicativa, conversadeira. E por alguns minutos eu pensava, ela gosta de mim ou não gosta? Mas não é possível. Aí eu via ela conversando com outros rapazes, eu pensava, não, tá vendo? Ela fala com eles igual fala comigo. Não, ela não gosta de mim. Será que gosta? Será que não gosta? Até que eu falei. E aí eu olhei pra ela e eu disse assim, como se fosse hoje. Isso já tem quantos anos, amor? 98. 1998. 22 anos? Eu disse pra ela, é que... Tímido. Nunca tinha chegado uma menina antes
Minha primeira namorada. E única é ela. Aí eu cheguei nela e disse assim: é que há algum tempo está despertando uma coisa diferente em mim por você. E eu queria saber, assim, se isso é recíproco e tal. E ela ficou vermelhinha e disse: eu também tô. Irmãos, aquilo foi uma energia. Entende? Ali, irmãos, eu podia pular. A gente estava numa sala que tinha na igreja, no segundo andar. Ali eu podia pular do segundo andar, irmãos, que eu não caía, eu flutuava. O fato de você se sentir amado te faz se sentir energizado. Cuidado ou explorado? Cuidado. Seguro ou inseguro? Seguro, gente. Chegou, a pessoa que te ama chegou. Você se sente segura. Protegido ou ameaçado? Protegido. Então, sabe o que eu percebo, irmãos? Um dos conceitos que tem que mudar na nossa mente, com relação à nossa energia, com relação à nossa disposição, é: eu sou amado por meu Pai. Eu sou amado por Deus e não há nada que eu faça que tire de Deus o amor que Ele tem, que Ele sente por mim. E eu percebo que a maioria de nós não sabe se sentir ou não sabe viver abaixo do amor de Deus. Você vive debaixo da culpa. Eu pequei. Você vive debaixo da acusação. Você vive pensando que Deus está com raiva de você, que Ele vai te castigar. Eu não é, gente. Eu não é, irmão. Conversando com uma pessoa essa semana passada, ela disse para mim assim: não, eu estou vendo o que está errado na minha vida, para que tal coisa tenha dado errado. Eu disse: para com isso. A Bíblia fala que quando nós damos certo na vida, nós não podemos ser orgulhosos pensando que deu certo por causa da nossa sabedoria. Da mesma forma, nós não podemos pensar que o nosso fracasso também é como um peso da parte de Deus em nós. Estou sendo claro hoje, irmãos? Sim ou não? Então a gente tem que parar de olhar para Deus como aquele senhor de barba branca, né, que fica acusando e que fica castigando todo mundo. Eu tenho raiva de algumas mamães que, ao invés delas mesmas brigarem com seus filhos, elas dizem assim: não faz isso não, porque o pastor vai brigar. Eu já virei para alguns filhos e disse: eu não vou brigar não, pode fazer. Porque quem tem que brigar é a mãe. Por que ela está transferindo a imagem do brigão, carrasco, para o pastor? E não foi isso que nós fizemos com nossos filhos, irmãos? Não faz. Guilherme, Deus castiga. Aí você olha para Deus como desculpa, gente. Muitas pessoas olham para Deus como se Ele fosse o diabo, o castigador. Deus. Quando na verdade devia ser o perdoador, aquele que ama, aquele que, Jeremias 29:11, eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sabe por que Jeremias está dizendo isso? Porque o povo pensava que Deus não tinha um bom futuro para eles. Foi preciso que Deus dissesse: eu amo vocês, eu quero bem. Paulo vai dizer: olha, eu quero que vocês experimentem, que vocês conheçam que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, quando eu entendo, irmãos, que Ele me ama, que Deus me ama, como eu me sinto? Energizado, cuidado, seguro e protegido. Está comigo, gente? Diga comigo: Deus me ama. Agora, se pense não quero induzir você, mas vamos lá. Pense assim, cometendo o seu pior pecado. Não pense num pecado que você não cometeu. Pense em você cometendo o seu pior pecado. O pior pecado que você já cometeu na sua vida. Qual foi? Pense aí. Pois é. No ato do seu pecado, no seu pior pecado, Ele ainda continuou te amando. Isso faz diferença para você, gente? Sim ou não? Isso faz. A minha esposa sempre fala assim: hoje estou com saudade da minha mãe. No fundo me dá sabe?
Por que a mãe? Mas é lógico. Porque quando ela vai para a mãe, ela não cozinha. Ela não arruma a casa. Ela acorda tarde. Ela só é cuidada. Eu vou 3 pessoas que vão poder gritar. O que é amor para você em uma palavra? Amor, qual é a sua palavra? Rápido, você já falou para mim. Hã? Você falou cuidado, pensei que estava assim, pensei que você é tão bom. Tá, a palavra da minha esposa, ela disse cuidado. Ela disse lá em casa. Uma palavra, cuidado, é ser cuidado. Zelo. Uma palavra só, mais 2 pessoas. Uma palavra só. O que é amor para você? Fala. Hã? Atenção. Atenção. Deus olhando para você e dizendo... Irmão, fica bem boiola, mas fica tranquilo. Aqui é macho. Entendeu? Fica tranquilo. Então, cuidado. Atenção. Mais uma palavra. O que significa amor para você? Uma palavra. Alegria. Alegria. Então, perdão. Pense tudo, irmãos, o que é amor para você e atribua. Muda uma chave na tua cabeça. Cuidado, amor, alegria, perdão, atenção. Ok? Quando você entende que Deus te ama, suas energias são renovadas. Quem está comigo? Próximo. Não tenha medo. O anjo diz para ele, não tenha medo, Eliseu, ou melhor, não tenha medo, Daniel, não tenha medo. O que é o medo? Medo é a sua consciência de... medo é a sua consciência de perigo. Não é um perigo, é a consciência que você tem dele. Uma criança engateando aqui, ela tem medo do perigo? Ela tem medo da altura? Não tem, porque ela não tem consciência, né? Pula no papai. Menino vem e pula, não tem consciência do perigo. Davi, com 2 anos de idade, a gente falando de piscina, de afogamento, na casa de um irmão que tinha uma piscina, aconselhando. Eu de costas para a piscina, falando com o irmão, afogou, e o Davi brincando com 2 anos de idade. De repente eu escutei, puf, pulou na piscina. Não tinha consciência de perigo. Agora escuta, a nossa consciência do perigo é o nosso medo. Então, quanto mais nós focamos, mais esse medo se expande. Não é? Esse é um princípio. Tudo que nós focamos tende a se expandir. Então, quando o Gabriel fala para Daniel, Daniel, não tenha medo, porque o seu medo está tirando a sua energia. Nós não vivemos muitas vezes debaixo de medo. Medo de perder o emprego, medo da traição, medo das coisas não darem certo, medo de alguém entrar em casa e roubar, medo. Então, quanto mais nós focamos o perigo, maior será o nosso medo. Essa história, para mim, é a história mais perfeita de 2 Reis, capítulo 6, 17, para representar isso. O Geazi, discípulo do Eliseu, acorda de manhã, abre a janela e vê um monte de exército do inimigo, cercado. Tinham cercado a casa do profeta. Toda uma história, e há uma razão para isso. Então, o discípulo do profeta Eliseu fica cheio de medo, consciência do perigo. Somos eu e o profeta Eliseu. E tem um exército. Desculpa a expressão, hein? Lascou. Deu ruim. O que eu vou fazer? O Eliseu acorda, ele está olhando para as mesmas coisas que o Geazi, não está? Mas ele não está com medo. Então por que ele não está com medo? Porque ele diz assim, Senhor, abra os olhos desse rapaz, para que ele veja o que eu estou vendo. E quando os olhos do Geazi se abrem, o que o Geazi está vendo? Tinha carros de fogo, tinha anjos ali. E aí quando o Geazi vê aqueles anjos ali, ele para de ter medo, vai ver. Eu vou ter medo do exército, se não me falha a memória, né, do rei da Síria, né? Então eu vou ter medo do exército sírio. Se eu tenho tantos anjos aqui, eu não vou ter medo.
Então escuta, uma coisa que nós temos que mudar é o nosso conceito do medo. Estão entendendo sim ou não? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quantas oportunidades você perdeu por causa do medo? Quantas energias você perdeu por causa do medo? Quem aqui já ficou sem dormir por medo? Kelly estava contando uma historinha numa pescaria. Só 2 cobrinhas passaram por debaixo dela numa pescaria. Quem é que dorme, gente? Quem já dormiu com medo? Meu Deus! Eu já contei para vocês aqui o quanto o medo muda a nossa perspectiva. Quando eu era adolescente, eu dormi num quarto, meu pai estava no colchão, já contei isso para vocês, no colchão, dormindo, meu pai ainda tinha cabelo na época. E aí, de madrugada, eu abri o olho e meu pai estava sentado no colchão e o cabelo dele para cima. Irmãos, eu não sei o que deu na minha cabeça, mas era o diabo ali. Era o diabo. E eu tinha orava muito naquela época, mais do que hoje até, você acredita? Na minha adolescência, eu orava muito. Eu levantei e disse, aqui não. Então eu sentei na cama onde eu estava e disse, o sangue de Jesus tem, e no poder foi o pé junto, o sangue de Jesus tem poder na cabeça do meu pai. Aí eu lembro que ele disse, que é isso, Renato? Aí eu vi que era ele. Aí eu falei, aí aquela espiritualidade toda virou mentira. Eu disse assim, não, eu estava dormindo. Virei para o outro lado e disse, mas se fosse ser Satanás eu tinha te pegado. Mas então, gente, aquilo faz você gastar energia, é ou não é? O medo te faz gastar energia, suga suas energias. Tanta história. A minha esposa, quando eu mudei para cá, eu tenho muitas histórias de medo. Tinha muito cavalo nessa região, aqui, quem lembra? Quem é daqui lembra, muitos cavalos que andavam aqui, vaca. E a gente morava num barracãozinho no fundo da igreja ali. Deu 2 horas da manhã, tinha um barulho por perto da casa. E a minha esposa cismou que era um ladrão. Eu falei, amor, por que ladrão está fazendo barulho e não entra logo? É ladrão, é ladrão, é ladrão. Liga para a polícia, liga para a polícia, liga para a polícia. Eu liguei para a polícia. Mas na minha cabeça, eu ia ligar para a polícia, né? E eles iam passar por perto e acabou. Eu não ia passar vergonha. Eu liguei para a polícia só para dizer para ela, liguei, se acalma. Não, passou meia hora. Morador! Eu falei, ai, que vergonha. Eu levantei e contei o que era. E ele disse, será que não era apenas os cavalos? E eu tentando disfarçar, quando a minha esposa levanta também. Sabe quando a mulher entra num assunto de homem? Há mais de 18 anos atrás. Ela veio desesperada, o policial olhou para ela, olhou para mim e disse, só assina aqui para mim. Acho que ele pensou, já entendi tudo que está acontecendo. Gente, o medo aumenta as proporções, te faz perder a oportunidade, te esgota. Portanto, a palavra de Gabriel para o Daniel foi, não tenha medo, não foque o perigo, foque aquilo que está a seu favor, renove suas forças. Vamos finalizando? Depois, eu preciso falar sobre isso daqui, deixa eu ver aqui, meu horário já passou muito? Já passou, 15 minutos. O conceito da paz. Deixa eu terminar falando só dos conceitos, pelo menos, que eu acho importante. A paz é fruto de simplificação. Vou contar uma história para você e vai ser o suficiente para você entender. Paz é fruto de simplificação, tá? Simplifiquem e teremos mais forças. Filipenses 4, 6 e 7 é um texto lindo para você meditar, que eu não vou falar, porque eu quero focar nesse texto. Presta atenção aqui. Esse texto é Jesus conversando com Maria e conversando com Marta. Quantos conhecem essa história? Beleza? Então você sabe que a Maria sentou no chão. Simplificou? Sentou no chão. E ouvia aos pés de Jesus o que Jesus falava. Simplificou? E a Marta? A Marta corria
de um lado para o outro, andava atarefada, com muitos serviços, atarefada, ao ponto de falar para Jesus: Jesus, manda Maria me ajudar. Aí tem toda uma história tremenda para frente. Mas onde eu vou chegar? Na primeira vez, suponhamos que na primeira vez que Jesus foi na casa de Marta e de Maria, Maria sentava e ouvia, Marta corria e trabalhava. Segunda vez, Maria sentava e ouvia, e Marta corria e trabalhava. Terceira vez, Maria sentava e ouvia, e Marta corria e trabalhava. Para Marta, Jesus não podia estar com a casa desorganizada. Para Marta, tudo tinha que estar perfeitamente organizado. Ativismo. Na quarta vez, quando Lázaro, o irmão da Marta e da Maria, quando Lázaro, por exemplo, eu estou simulando aqui uma ideia, uma possibilidade, dissesse assim: gente, Jesus está vindo aqui amanhã almoçar com a gente. O que a Maria ia dizer? Oba! Vou sentar de novo e vou ouvir. Que delícia! Por fim, a Marta já diria assim: pelo amor de Deus, Lázaro, eu não quero Jesus aqui não, porque dá muito trabalho. Mas elas não estavam no mesmo contexto, gente, sim ou não? Por que para uma era trabalho e era enfado, cansaço, e para outra era prazer? Porque a Marta não simplificava. Está comigo, gente? Sim ou não? Está comigo? Por que para uns cuidar de uma célula, muito pesado, e para outro, uhul! Porque é o seu conceito de paz. Entende isso, gente? Diga para o teu irmão: simplifique. Diga de novo: simplifique. Eu falo para algumas pessoas: irmão, estou indo na sua casa. E algumas pessoas: não, deixa eu organizar, deixa eu fazer um jantar. Não! Me ofereça um café. Pode ser até sem açúcar, né, Edivan? Eu dei um café sem açúcar para o Edivan essa semana, irmãos. Ele tomou, depois que ele falou, né? Não, tá sem açúcar. Mas se deixasse, ele tomava sem açúcar. Então, mas eu acho que a gente tem que simplificar. Amém, irmãos? Simplificar a vida. Tem muito para se falar sobre isso, mas simplifique. Para que complicar tudo? Simplifique. Se é para receber uma visita e está suja a casa, olha, está suja, mas pode vir. Fazer o quê? Sofra menos. Irmãos, como isso fala comigo, porque eu sou perfeccionista. E eu sei, quantos são perfeccionistas aqui? Se não for perfeito, não está bom para você. Você acaba, você morre. Naquele livro, Andando com o Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro, ele fala sobre isso. Pessoas perfeccionistas tendem a sofrer de síndrome de burnout. São mais tendenciosos a sofrer da síndrome de burnout, que é uma depressão em estado avançado, se a gente pode dizer assim, mais ou menos por esse lado, a definição. Então, pessoas perfeccionistas se esgotam muito mais rápido. Diga hoje, diga assim, levanta a tua mão, diga hoje, a partir de hoje, eu vou simplificar. Amém? Não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito. Quer dizer que se não sair do seu jeito, você vai conseguir sentir paz. Ansiosos e inquietos nunca vão experimentar o conceito da paz. Fique de pé. Nas células vocês vão ouvir sobre ânimo e coragem. Hoje não vai dar tempo. Já atrasei muito nosso culto. Me perdoe, isso não vai acontecer de novo.